Bom pessoal, estamos aqui para mais uma aula e dessa vez será de PostgreSQL, banco de dados, como criar uma tabela no banco de dados. Então, estou aqui no pgadmin, vamos colocar a senha, pronto. Vamos criar uma table, uma tabela e criar essa tabela aqui, que terá um título, autor, um ano de publicação, um gênero e um preço. Será uma tabela chamada livros. Ah, então, vamos ver. Vamos e aqui em QI2. Então, nós podemos escrever códigos SQL. Pediu a senha novamente. Beleza, vamos lá. O que acontece? Para você criar uma tabela é bem simples. Sempre é o comando create table, ou seja, criar a tabela, sempre tem que ser em inglês. E aqui eu coloquei em maiúsculo, eu poderia colocar em minúsculo também, mas a convenção é sempre em maiúsculo. Sempre quando for um comando SQL será em maiúsculo, e quando não for, minúsculo. Por exemplo, agora não vai ser, por causa que agora nós vamos nomear a tabela. Então eu vou colocar o nome de books. Então, crie a tabela books, livros. Pronto, e agora nós vamos colocar as colunas. E vamos começar pelo ID. O que é um ID? ID é como se fosse um CPF. É um identificador único, sabe? Então, isso aqui ajuda a, a não confundir uma tabela com a outra, por exemplo, sabe? É como se fosse nós. Então, cada pessoa tem um CPF, sabe? E você pode identificar qual é a pessoa pelo seu CPF. Por exemplo, meu nome é Caio, tem vários Caios no mundo, mas se puxar do meu CPF, vão ver exatamente quem eu sou. Bom, ID, vamos colocar Serial, Primary Key. Serial é basicamente ele vai implementando quando eu inserir uma row, vai ter o ID 1. Quando você tem mais uma row, vai ter o 2. Quando você tem mais uma row, vai ter o ID 3. E primary key eu basicamente estou falando que aqui vai ser nosso CPF. Vai ser a chave primária. Vai ser nosso identificador. Botamos a vírgula, enter. E agora vamos colocar o title, que é o título. Isso daqui será um text. Por quê? Porque vai ser tipo string. Tipo string. Se vocês sabem o básico de programação, vão entender do que eu estou falando, mas é basicamente tipo texto. E aqui, vocês concordam que todo livro deve ter o nome, ou seja, todo livro tem que ter um nome, ou seja, isso daqui não pode ser nulo. Ou seja, não podemos criar um livro sem o título, entendeu? Por isso que eu coloquei not null. Agora, vamos para o autor, que é o autor. Concordam que cada livro deve ter um autor? Text not null. Pronto. Agora, só uma dica. O que acontece? Ao invés de colocarmos text, por causa que uma pessoa pode simplesmente criar, pode colocar um título de um nome gigantesco assim. Isso pode pesar o nosso banco de dados, o espaço, o armazenamento. Nós podemos limitar a quantidade de caracteres. Ou seja, ao invés de deixarmos livre como text, nós podemos colocar um varchar 200. Ou seja, o que acontece? A pessoa só poderá criar um título de até 200 caracteres. E o autor a mesma coisa, ao invés de text, vamos colocar um varchar como 100 ou então 150 para dar uma margem, né? Então, um cara pode ter um nome bem grande, saca? Da Luz, Melo, Santana, entendeu? Mas sempre respeitando
o máximo aqui, o limite de caracteres. Agora vamos para o gênero. O gênero eu posso botar Gem, baixar 150 também, ou então 100. No gênero basicamente é que a gente vai ver se é de terror, de ação, comédia, romance, entendeu? E aqui no price, que é o preço, eu vou colocar numeric, ou seja, vai ser do tipo numérico, e 10,2. E o que é isso aqui? Aqui basicamente está falando que serão 10 dígitos, mas serão 8 dígitos antes da vírgula e 2 dígitos depois da vírgula. Então pode ser, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ponto e os centavos, por exemplo, de 17 centavos. Entendeu? Então pode ser R$ 123 reais, 87 centavos, 95, 87 reais, 95, 96 reais, 100 reais, mas sempre com o limite aqui de até 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, isso aqui é o limite do preço que um livro pode ter. Se colocar mais um zero, vai dar erro, por causa que aqui passou de 8. Entenderam? E 2 aqui é por quê? Por causa dos centavos. E é isso, pessoal. Pronto. Vamos aqui apertar em executar. Erro de sintaxe. Create table box. Linha 7. Pronto. É por causa que no último aqui não pode ter uma vírgula, por isso que deu erro. Mas nós já podemos acessar a nossa table. Vamos colocar um select, ou seja, selecione. Isso aqui significa tudo. Selecione tudo. Dá o nome da nossa tabela, aqui no caso, box. Então você pode ver que nós temos a coluna ID, title, author, year e price, tá vendo? Então vai ser que se criar uma tabela em SQL, ou mais especificamente PostgreSQL. É por causa que isso daqui, o que eu fiz, todo banco SQL é a mesma coisa, não muda nada.